Dando continuidade ao nosso curso, nesse vídeo nós vamos ver as funções que são mais utilizadas no GPS MAP62. Então, estando já o equipamento ligado, nós temos a opção de alterar a retroiluminação da tela, né, apertando levemente aqui no botão de energia, no botão Power, né, apertando uma vez, nós vamos ver aqui as informações de data, da carga de bateria, da intensidade dos satélites e da hora, né. Se nós apertarmos várias vezes, uma vez ela apaga, aqui ela fica um pouco mais forte e aqui ela fica na sua intensidade máxima, né. Sempre que nós apertamos duas vezes a função menu, nós vamos estar exatamente nessa tela que nós estamos agora, de qualquer lugar, nós vamos chegar sempre nessa tela. Mas existe uma forma de a gente criar uns atalhos para as funções que a gente mais utiliza, que é através da função Page. Tá? Então, se a gente apertar a função Page, nós vamos ter aqui atalho às funções que a gente deseja, pelo menos, uma coisa pessoal que a gente vai utilizar mais. Okay? Então, o Page nos permite chegar a esse atalho rapidamente. E como que nós criamos esses atalhos? Nós podemos configurar eles. Nós vamos aqui no menu, em configurações, vamos um Enter aqui, vamos descer até a sequência de páginas e podemos aqui criar nossos atalhos. Eu deixei aqui a bússola, os satélites, o mapa, o gestor de pontos, o gestor de trajeto. Poderia adicionar outros atalhos, né? Como aventuras, alterar o perfil, avistar e seguir, caça e pesca, calculadora, cálculo de áreas, calendário, comprimento de viagem, configurações, cronômetro e assim por diante. Okay? Bom, sabendo então como criar esses atalhos, vamos fazer a primeira função, que é marcar uma coordenada. Quando nós estamos em qualquer lugar, em qualquer posição, a primeira coisa que a gente quer fazer é marcar uma coordenada, né? A função mark, no momento que eu aperto, me aparece já a opção do ponto já como 001, é automático, tá? Desde que esse ponto já não tivesse sido salvo. Nesse momento o equipamento não tem nenhuma coordenada salva, tá? Então nós vamos salvar essa coordenada do ponto 001, que é exatamente onde nós estamos agora, e exatamente essa coordenada que está mostrando aí na tela do dispositivo. Então vamos salvar ela, concluído. Okay? Vamos marcar uma segunda coordenada, mas uma coordenada que a gente vai criar, não uma coordenada, lógico, porque a gente não está em movimento. Então vamos criar uma coordenada. Então nós vamos até a coordenada aqui, vamos dar um Enter, vamos alterar ela aqui. Vamos chegar aqui, vamos alterar no minuto, em vez de 24 minutos, nós vamos botar com 23 minutos. Vamos alterar aqui 1.800 metros aproximadamente de distância. Então estamos criando um ponto a 1.800 metros de onde estamos agora. Vamos concluir, né, em latitude, né? E vamos finalizar ela, vamos salvar aqui em concluído. Então já criamos 2 pontos. E vamos criar um terceiro ponto, novamente com a função mark. Vai ser o ponto 003, vamos então sobre a coordenada, vamos alterar agora na latitude, na longitude, vamos botar com 15, ok? E vamos até concluído. Pronto. Concluído. Então agora nós temos 3 pontos. Como que a gente visualiza esses 3 pontos? Com a nossa função aqui de gestor de pontos de passagem. Então, aqui estão os nossos 3 pontos. Veja que o ponto 2 ficou a 1.800 metros, o ponto 3 também a 1.700 metros, que a gente alterou ali na casa do minuto, e um minuto aproximadamente é 1.800 metros. Né? Então, os 3 pontos estão criados. Vamos visualizar isso aqui no mapa, esses 3 pontos. Vamos aqui no mapa, né? Então ali está o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Vamos aproximar um pouco o zoom.
Percebam que quando eu estiver me movimentando com a flechinha branca, através aqui dessas teclas aqui, lá em cima, no alto do equipamento, as coordenadas estão também aparecendo. Então veja, essa imagem de fundo aqui é uma imagem do satélite Bird's Eye, né, uma satélite de uma resolução aproximadamente 3 metros, uma resolução muito boa, e nós temos aqui toda essa informação e podemos ir navegando com a seta e olhando as coordenadas de cada posição onde a gente deseja. Por exemplo, né, eu quero estar em cima desse canto de casa aqui, a coordenada está lá mostrando. Está dizendo também que está a 1140 metros da onde eu estou nesse momento. Tá? Bom, vamos então agora fazer uma navegação. Vamos então no Finder. Né? No Find nós temos várias opções: descobertas recentes, pontos de passagem, fotos, trajetos, rotas, coordenadas, pontos de interesse, cidades e marés. Né? São coordenadas de todo tipo. Então, no ponto de passagem são as que nós criamos. Se eu quisesse, por exemplo, navegar para um ponto de passagem, eu marcaria aqui, eu quero ir do ponto 1 para o ponto 3, eu já iria começar a minha navegação. Né? Eu dou um ir aqui, então eu já começaria a minha navegação. Vamos afastar um pouco. Né? E aqui ele já está me dando a direção para eu ir do ponto 1 até o ponto 3. Novamente na função find, procurar outro ponto. Então eu poderia ter uma foto. Esse equipamento ele não tira foto, mas os outros modelos, quando você tira uma foto, ele registra a coordenada geográfica daquele ponto. Então eu poderia escolher uma foto e navegar até essa foto. Tá? Eu poderia navegar trajetos, porque os trajetos são uma sequência de pontos, é um caminho que nós fazemos. Quando nós fazemos uma trilha, nós temos um trajeto. Né? Ou uma rota, uma estrada, ou uma coordenada que eu desejo inserir nesse momento. Eu quero chegar a um ponto, uma coordenada que eu quero. Eu venho aqui, insiro a minha coordenada, tá? Insiro a coordenada aqui e ele já vai navegar diretamente para essa coordenada. Também tem os pontos que já são default do equipamento, os pontos de interesse. Né? E as cidades, que também já vêm, cidades próximas ou até as mais distantes, que já vêm aqui por default do equipamento. Informações também de maré. Então, voltando aqui nos pontos de passagem, vamos navegar até uma cidade. Vamos ver o que acontece aqui. Nós temos a opção, vamos navegar até Colombo. Está a 14 quilômetros. Então, se der um ir aqui, e dermos, afastarmos um pouco aqui o zoom, né? Essa imagem ela recobriu apenas uma parte da cidade de Curitiba, então está aqui essa linha rosa, né? Navegando da cidade de Curitiba até o centro da cidade de Colombo, do município de Colombo. No Find também nós podemos parar então a navegação. Tá? Eu não quero mais navegar, eu paro a minha navegação. Okay? E aqui a gente finalizou. Bom, vamos ver agora a função mapa. Então, eu apertando o Page, vamos chegar até a função mapa. Né? Vamos ampliar um pouco aqui nosso zoom aqui. E se eu quiser, eu posso, por exemplo, aqui na função mapa, tirar uma distância entre dois pontos. Vamos imaginar que eu quero tirar uma distância desse eixo de rua aqui. Tá? Então eu vou apertar a função menu e vou medir uma distância desse ponto, né, até a frente dessa outra residência aqui. Então a distância está ali. Finalizo e tenho uma distância de 46 metros. Uma função bastante interessante, né? Uma vez que eu posso fazer isso ali em tempo real, e desde que eu tenha uma imagem de fundo, um mapa com detalhes, é uma grande ferramenta.